Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Pensa em algum país onde você gostaria de fazer intercâmbio. Deixa eu adivinhar. Fica na Europa, certo? Ou quem sabe Estados Unidos, Canadá? Pois é, a convidada do episódio de hoje fez uma escolha diferente e garante que não se arrependeu. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olha, quem acompanha o podcast já deve estar cansado de ouvir isso, mas nós estamos gravando outra vez uma entrevista à distância, com aquele áudio que não é o ideal, mas não é só por causa do isolamento social e da pandemia, não. É que a nossa convidada, a Laís Perazzoli, que é aluna de Medicina Veterinária da UDESC Lages, conversa com a gente ainda durante o intercâmbio. A experiência dela já começou com duas coisas pouco comuns entre os colegas da UDESC que decidem fazer intercâmbio. A primeira é que, enquanto a maioria dos alunos viaja pelo Programa de Mobilidade Livre da UDESC, em que o intercambista não paga para estudar na universidade conveniada, ou pelo PROME, que tem menos vagas, mas oferece bolsa, a Laís viajou por outro programa, pelo Programa Internacional de Mobilidade Acadêmica, o PIMA. Esse programa é resultado de um acordo entre universidades da América Latina e da Espanha, e que também oferece bolsa. A outra diferença é que a Laís não foi para a Europa, como a maioria. Em vez disso, escolheu estudar no Uruguai, na Universidade de la República, também conhecida como UDELAR. E a Laís garante que é uma opção tão ou mais interessante do que estudar na Europa ou na América do Norte. Oi Laís, bem-vinda ao podcast e nós vamos começar nossa conversa exatamente por aí. Como foi a sua decisão de estudar no Uruguai? Então, desde o início da faculdade eu sempre tive interesse e curiosidade para ter uma experiência fora do país e conhecer outro lugar. Só que eu nunca tive um país preferido ou um lugar específico para ir. Assim que eu sempre estava me inscrevendo para as oportunidades de bolsa, inclusive o PROME, só que eu nunca tive score que me permitisse ser selecionada. Aí eu comecei atrás de outras, como por exemplo o PIMA, que me instigou, mesmo eu sabendo que era uma bolsa mais destinada ao curso de agronomia. E como desde calor eu estou envolvida no grupo de pesquisa envolvendo cultura de leite na universidade, é uma área que me encanta e que eu gosto de me dedicar, é como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça e eu me perguntei, por que não tentar? Acabei selecionando o Uruguai justamente por todo o potencial e reconhecimento que ele tem na produção no âmbito da pecuária, tanto na produção de carne como de leite e na exportação desses produtos. E foi o que me instigou a vir para cá. Laís, você está estudando numa instituição bem tradicional, a UDELAR, que foi uma universidade criada ainda no século XIX. Ela é mais antiga que qualquer universidade brasileira. Ela tem sede na capital do Uruguai, em Montevidéu, mas você está estudando num campus no interior do país. Conta pra gente como é a estrutura da universidade, o que você encontrou aí. Então, eu estou na cidade de Paysandú, no noroeste do Uruguai, na divisa com a Argentina, o que separa o rio Uruguai, e cerca de 400 quilômetros da capital, Montevidéu. Eu estou na estação experimental Mário Antônio Cassinoni, que ela está afastada da cidade, como uns 8 quilômetros, e aqui tem os cursos de veterinária, agronomia, química, engenharia e um curso técnico. A estrutura aqui é bastante ampla, são mais de 1.100 hectares destinados ao desenvolvimento das atividades e projetos de pesquisa. Além disso, os alunos que são de fora da cidade têm a opção de morar aqui dentro. A universidade fornece alojamento para os alunos que têm interesse em morar aqui dentro. E o que dá para falar da qualidade de ensino da universidade? Tá, o ensino aqui na Udelar ele é um pouco diferente do que é aí no Brasil. Na estação experimental, os alunos, tanto de veterinária quanto agronomia, eles só vêm cursar o quarto e o quinto ano da graduação. Os 3 primeiros anos, os básicos, generais, comuns, são realizados ou em Salto ou em Montevidéu.
Então, como antes do aluno começar o quarto ano, ele precisa decidir para que área ele vai se dedicar mais, ele acaba fazendo menos matérias. Só que as matérias que ele faz têm uma carga horária bastante alta e os assuntos são bastante aprofundados e detalhados. Uma outra diferença que eu pude observar aqui é que os professores, pesquisadores, eles têm uma real preocupação com a difusão do conhecimento da ciência que é gerado aqui dentro da faculdade, uma preocupação que o conhecimento chegue até o produtor rural. Por isso eles fazem jornadas anuais, tanto de leiteria quanto de produção de carne. Os produtores vêm até a universidade, acompanham todos os projetos e os professores fazem uma exposição de todos os resultados obtidos no ano que passou e orientam os produtores, e eu achei isso bastante interessante para a cadeia produtiva como um todo. A pandemia chegou ao Uruguai durante o seu intercâmbio, né, Laís? Qual foi o impacto que ela teve aí nas aulas, no ambiente da universidade? Bom, as minhas aulas aqui começavam em abril só, e eu acabei vindo um mês antes porque eu tinha interesse em participar, conhecer essa parte da pesquisa em bovinos de leite daqui. E meio que foi a minha sorte, eu acho, porque se eu não tivesse vindo em março, eu não teria vindo, porque ali pelo dia 13, 15 de março, o país fechou as fronteiras por causa do coronavírus. Todas as minhas aulas estão sendo virtuais, mas me pareceu que os professores e os alunos já estavam acostumados ou adaptados a usarem as plataformas, a ter essa forma de comunicação. Assim que eles não estranharam tanto, já me pareceram mais preparados, o cronograma não atrasou em nada, o que estava previsto foi executado, as minhas provas aconteceram no mesmo dia que estavam programadas. Além disso, eu participei de atividades de pesquisa. Bom, durante a pandemia, quem estava morando aqui voltou para casa dos pais e as atividades foram reduzidas ao máximo, tudo que era possível. Continuou morando aqui eu, uma cubana, um venezuelano que trabalham aqui e tinha um outro brasileiro que estava em estágio final. As atividades foram mantidas essenciais, como a alimentação dos animais, ordenha e os projetos de pesquisa que já estavam acontecendo. Então eu pude participar e aprender, enquanto eu não tinha aulas, eu pude participar disso também. As atividades voltaram no final de junho, se eu não me engano, e algumas aulas práticas já estão acontecendo presencialmente, com grupos pequenos, e já tem gente morando na universidade. Laís, diz pra gente como é viver no Uruguai e se a bolsa que você recebeu do PIMA é suficiente para você se manter no país. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi o custo de vida do país, que eu sabia que era mais elevado que no Brasil, mas eu não sabia que era tanto. Por exemplo, eu imaginava que por o país se destacar pela produção de leite, carne, esses produtos seriam mais acessíveis, digamos assim. Então, o primeiro mercado assim que eu fiz, eu meio que me assustei. O dinheiro da bolsa não é. Eu recebi uma parcela em parcela única no ano passado, mas ele não está sendo suficiente para me manter aqui. O dinheiro da bolsa vai me suprir como uns 75%, eu acho, do total do intercâmbio com necessidades básicas, não incluindo passeios, turismo, essas coisas assim. Uma coisa que tem me ajudado bastante é que, como eu estou morando na universidade, isso reduz muito o meu custo de vida, né? Não pagar o aluguel, internet, luz, essas coisas. E como é ser uma aluna estrangeira no Uruguai? Você recebeu apoio dos colegas e da instituição para se adaptar aí? As pessoas daqui são extremamente receptivas, a universidade super acolhedora. Assim que começou os casos, o isolamento, a universidade me mandava e-mail quase diariamente para saber se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa. Nunca me deixou desamparada. Além disso, a universidade também ofereceu um curso de espanhol para os alunos de intercâmbio que ficaram aqui no país durante o isolamento. E isso ajudou muito a socializar, a me integrar com o pessoal. Laís, eu gostaria que você fizesse um balanço dos ganhos que tem tirado dessa experiência, tanto no nível pessoal como no acadêmico e profissional. E, bueno, creio que é difícil mensurar o quanto essa experiência te faz evoluir como pessoa e como profissional, estar imerso em outro país, em outra cultura, um outro idioma, sem conhecer ninguém e 100% fora da tua zona de conforto, te dá
só uma opção, que é ou tu cresce ou tu cresce. Então, foi extremamente enriquecedor. Recomendo muito, obviamente, criar essas conexões, trocar experiência com outras pessoas, outro país, e entender a realidade dessas pessoas é maravilhoso. Além de aprimorar em outro idioma, né? Desenvolver o espanhol, ter a experiência profissionalmente, por exemplo, ter cursado matérias totalmente aplicadas e, e como eu comentei antes, é um crescimento, um amadurecimento forçado, nem que seja, assim, porque, de fato, tu sabe que tu tem pessoas com quem contar, mas no fundo, é tu por tu mesmo, assim. Que dicas você daria para colegas que estão pensando em fazer intercâmbio? Como dica, assim, eu acho que a primeira é estudar, entrar no site, buscar, pesquisar, se informar sobre os programas que a UDESC fornece, programas de outras universidades, como funciona. Recomendo também se preparar com o idioma. Cheguei aqui sabendo muito, muito básico e, obviamente, passei vergonha, falei um portunhol. Outra coisa é ir atrás, ser curioso, assim, tipo, pessoalmente se instigar, se questionar, porque, por exemplo, é uma bolsa mais no meu caso, eu sou aluna de medicina veterinária, é uma bolsa mais destinada ao curso de agronomia. E, obviamente, tive umas respostas negativas, tipo, que não seria proveitoso, que não me agregaria muito, e eu ignorei essas opiniões, essas informações quando eu estava no processo de seleção. E eu acho que isso foi, acho não, né? Eu tenho certeza que isso foi fundamental para eu estar aqui nesse momento hoje. Outra coisa é tu sair com a cabeça aberta para conhecer e se aventurar de fato, assim, a não deixar os preconceitos no Brasil, porque tu vai ver outras pessoas com realidades, opiniões e desejos totalmente diferentes dos teus, e é lindo tu ter a pureza de entender o porquê daquilo e aceitar e compreender o outro ponto de vista. Tá lindo, assim. Eu queria finalizar dando, não sei, um outro conselho para abrir o leque de opções, por exemplo, tirar esse preconceito de que sua experiência só vai valer a pena se tu for para o Canadá, Estados Unidos, Europa. E, cara, tem tanta coisa linda, assim, ó, que pode te proporcionar uma experiência tão maravilhosa do teu lado e tu não tá olhando, sabe? Sério, a América Latina tá linda, tá incrível e com certeza é algo que vai te agregar muito. Então, cara, dá uma chance, assim, pros outros países, sabe? Pode ter certeza que tu não vai se arrepender. E é isso, nós acabamos de ter uma conversa muito legal com a Laís Perazzoli, estudante de Medicina Veterinária da UDESC Lages, que falou da sua experiência de intercâmbio no Uruguai, na Universidade de la República, a UDELAR. Muito obrigado por compartilhar a sua história, Laís. Queria agradecer ao Calito e ao projeto da UDESC de intercâmbio do podcast. Queria agradecer a oportunidade de compartilhar a experiência e, obviamente, eu me coloco à disposição para quem tenha curiosidade, interesse em saber mais. É só me chamar que vai ser um prazer. Acho que vai ajudar a ser a minha experiência ainda melhor se eu puder ajudar alguém a viver um pouquinho disso também. E antes de encerrar, eu quero convidar você para ouvir também outros episódios do podcast Intercâmbio. São todos bem legais. Está lá no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, Castbox e uma dúzia de tocadores, até no YouTube. E segue também o nosso Instagram, @intercâmbiopodcast, tudo junto, para encontrar todos os links e também falar com a gente. Repetindo, o Instagram é o Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.